Olá a todos, bem-vindos ao canal O Caminho e desde já espero que tenham passado uma boa semana e que a Palavra de Deus tenha tocado nos vossos corações, assim, em vós e àqueles a quem vós enviastes a mensagem para eles também poderem escutar. Desde já, a você que me acompanha pela primeira vez, ou você que já me acompanha, mas ainda não se inscreveu no canal, eu quero convidá-lo a inscrever-se no canal para que assim todos possamos crescer, não só na palavra, mas também poder crescer o canal para que assim possamos enviar mais e mais pessoas a conhecer a palavra de Deus. Quero também convidá-los a carregar no sininho para que assim possam receber as notificações dos próximos vídeos, para que assim possa acompanhar toda a palavra de Deus que é colocada neste canal. Então, hoje Deus colocou no meu coração trazer até vós uma palavra que é acerca da idolatria e os seus males. Meus amados, eu quero deixar nos vossos corações que a idolatria ela já vem desde o Velho Testamento, desde o tempo de Moisés. Quando Moisés subiu à montanha, o que é que o povo fez? Começou logo a adorar e criou um bezerro de ouro para o adorar. Por isso, Deus sempre alerta o seu povo para fugir da idolatria, para fugir dos ídolos, pois eles nada são neste mundo. Diz em 1 Samuel 12, 20 e 21, diz assim: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração e não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Samuel diz que os ídolos são vaidades e que eles não podem livrar ninguém dos males, não podem livrar ninguém dos problemas, porque só há alguém que pode livrar o seu povo dos problemas e dos males. E esse alguém é o único Deus, o soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pois só há um Deus, não há outros. Mas, infelizmente, o povo sempre procurou andar pelo facilitismo, pelo mais fácil. E, ao longo do Velho Testamento, nós podemos ver que as nações pagãs que circundavam Israel, elas criavam vários ídolos. Para quê? Para que era mais fácil adorar a vários ídolos, porque eles pensavam que, bom, como são muitos, então possivelmente trarão mais benefícios do que somente um único Deus. Só que eles estavam enganados. É que esse único Deus é real e é verdadeiro. E os deuses que eles adoravam eram deuses que eles criaram, feitos por árvores, feitos de pedra. E então lá iam eles a clamar a eles para que eles os beneficiassem de veridíssimas circunstâncias. Porque era mais fácil obedecer aos mandamentos desses deuses do que obedecer ao mandamento de Deus. Porque o mandamento de Deus, que é aquele que é do seu povo, quer que o seu povo esteja separado, se mantenha santo e se separe de todos os ídolos. Os deuses pagãos também das nações vizinhas de Israel não requeriam o tipo de obediência que Deus exige, que era andar de acordo com a palavra de Deus, afastar-se da imoralidade, afastar-se do facilitismo e seguir ao único Deus, procurar cada vez mais e mais andar em santidade e fazer e praticar a palavra de Deus. Porque era fácil a esses deuses pagãos, até porque os deuses pagãos, eles inclusive proporcionavam, digamos, pessoas ou mulheres para que o povo cometesse adultério, porque era tudo através dos ídolos, através dos deuses pagãos. Então Deus abomina tudo isso. Por isso Deus sempre alertou o seu povo para se afastar de todas essas circunstâncias. Outro também, eles tinham variedíssimos ídolos, tinham os benefícios, era o Deus da fertilidade, porque fazia com que as mulheres tivessem muitos filhos, era o Deus do tempo, que trazia sol, trazia chuva, prometia também condições apropriadas para as colheitas, o Deus da guerra,
prometia também que proteção, enfim, era deuses e ídolos para tudo e mais alguma coisa. Quando Deus, ele diz, eu sou o único Deus, não há outros. Portanto, o povo no Velho Testamento, o que é que eles faziam? Era realmente tudo contrário à palavra de Deus. Por isso tiveram os problemas que tiveram no cativeiro, perderam guerras, foram presos, enfim, tiveram uma quantidade e infinidade de problemas. E existe também, e é preciso e é importante que nós conheçamos a natureza real da idolatria. Não se pode compreender a atração que exerce a idolatria sobre o povo a menos que a compreendamos e a sua verdadeira natureza. A Bíblia deixa claro que o ídolo ele não é nada em si. Por isso podemos ver em 1 Coríntios 8,4 e o apóstolo Paulo diz assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só Deus. Então, meus amados, nós vemos hoje em dia acender uma vela, sacrificar variedíssimas circunstâncias a ídolos que foram feitos por homens, imagens que, ao fim e ao cabo, elas não resolvem nada. Só há alguém que pode resolver. E esse alguém é Deus. Por isso ele diz, sacrificar coisas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Então o ídolo não pode resolver nada. Não pode fazer nada. Mas existe sempre um inimigo que leva o crente e leva as pessoas do mundo a andarem por caminhos errados, acreditando que assim vão resolver os problemas. Quando Deus diz, não há outro Deus senão um só. Esse Deus é real. Por isso, meus amados, é importante que nós tenhamos muito cuidado aonde nós nos envolvemos no nosso dia a dia e aonde nós nos deixamos enganar por esse inimigo que se chama Satanás, porque ele é que é o pai da mentira. Por trás de todos os ídolos, meus amados, existem demónios. Isso é que é a realidade dos factos. Existem demónios controlados, sobrenaturais controlados por deuses dos demónios. E nós sabemos perfeitamente que, possivelmente, algumas pessoas já consultaram pessoas chamados adivinhadores, lerem a sina, e então adivinham e põem as pessoas a falar com mortos. Isso tudo é um engano, porque ninguém pode falar com os mortos. Eles estão mortos. Não há ser humano que consiga fazer isso. O que acontece é tal como aconteceu quando Samuel no Velho Testamento, ele apareceu ao rei. Quando ele apareceu, não apareceu o Samuel, apareceu um demónio para enganar o rei que tinha clamado, o rei Saul tinha clamado, olha, foi uma bruxa e disse, olha, faz-me aparecer o Samuel para que ele fale comigo, para que ele me explique, para que ele me indique onde é que eu hei de ir. E a bruxa apareceu-lhe, foi realmente um demónio que parecia o Samuel, mas não era o Samuel, era um demónio, porque para enganar, e por isso mesmo o rei Saul foi enganado e assim perdeu não só o reino, como também perdeu as bênçãos de Deus. Por isso, meus amados, tenha cuidado aonde se envolve, com quem se envolve e não se deixe enganar. Porque quando nós pomos os ídolos à frente, estamos precisamente a nos enganar nessas circunstâncias. E em 1 Coríntios diz assim, 10:20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Então, meus amados, o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a quem? Aos demónios, não é a Deus. Por isso mesmo, ele diz, olha, não sejais participantes com os demónios. Meus amados, tenha atenção e tenha cuidado. E você que conhece a palavra de Deus,
leve também a essas pessoas, a esses gentis, a essas pessoas que você não conhece do mundo, que você conhece do mundo, leve-lhes esta palavra para que eles deixem de seguir os demónios, deixem de seguir os ídolos e passem a seguir verdadeiramente a Deus e ao único Deus. O poder dos demónios, ele pode, inclusive, demonstrar variedíssimas coisas e fazer variedíssimas coisas. Porque nós sabemos que Satanás, como Deus deste século, exerce vasto poder. Ele exerce vasto poder neste mundo iníquo. Inclusive, diz em 2 Coríntios 4,4, diz assim: nos demais, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz dos evangelhos da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é que o diabo fez? Enganou os incrédulos, cegou os olhos da mente e do espírito a essas pessoas para que elas não vejam, não conheçam a verdade, não vejam o verdadeiro Deus, mas sim continuem agarrados atrás de ídolos, atrás de demónios e assim terem uma vida que tão depressa estão bem como depressa estão mal, porque o diabo é isso que ele faz. Ele tem poder para fazer com que a pessoa que nada tem, mas se o seguir, ele tem poder para, esses demónios têm poder para lhe trazer riqueza. Basta ver o que aconteceu com Jesus no deserto. Ele diz, olha, se transformares este pão em pedra, podes o transformar, tu és Deus. Se me obedeceres, eu dar-te-ei todo este mundo que tu vês. É isso que o diabo faz aos gentios. Olha, se tu me seguires, tu seguires estes ídolos, se tu fizeres aquilo que eu te digo, eu vou-te proporcionar riqueza. Mas é uma riqueza temporária, pois ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não dá nada a ninguém. Ele pode dar 5 euros, mas ele vai lhe roubar 20 ou 30. Isto comparativamente, claro. Também ele pode, inclusive, operar milagres na área da saúde. Ele tira-lhe o problema, suponhamos, num braço e coloca-lhe o problema na perna, porque ele não opera milagres. Ele é um imitador. É o pai da mentira, ele engana o incrédulo. O que é que ele faz? Engana de tal forma que ele tira de um lado e coloca no outro. Nunca de maneira nenhuma, ele tem poder para curar quem quer que seja. Porque quem tem poder para curar, somente Deus, somente o Espírito Santo. Por isso, meus amados, não se deixem enganar por essas circunstâncias, por esses problemas, por essas mentiras de Satanás. Em Salmos 37:16 diz assim: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. E depois no Salmo 37:35 diz assim: vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde no terramaçal. Ora, meus amados, vejam, vale mais o pouco que o justo tem do que a riqueza dos ímpios, porque o que é que aconteceu? O ímpio, ele tinha tanto, tinha muito dinheiro, tinha muita riqueza, mas o que é que aconteceu? É que ele acabou por se estatelar, acabou por cair. Cair como? Cair nas garras de Satanás. E ele veio para matar, roubar e destruir, e ele acaba, porque ele pode ter muito dinheiro, mas tem problemas de saúde. Pode ter saúde, mas não tem dinheiro. Pode ter dinheiro e saúde, mas tem problemas no casamento. Porque o diabo é legalista, ele vai sempre requerer. Ele não vai dar nada a ninguém. Vai dar algo, mas ele vai requerer muito mais em troca. Então, tenha atenção a esses problemas, a essas circunstâncias e não se deixe enganar pela idolatria que muitos, infelizmente, seguem. Diz também, em Colossenses 3:5, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, e a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, é isto tudo que Deus quer que nós abandonemos. A concupiscência, a prostituição, a avareza, que tudo isto é idolatria. Normalmente a avareza o que é que leva? Leva a pessoa a querer mais e mais e mais e mais, e então o que é que ele vai fazer?
vai procurar o facilitismo. Se eu tenho 100, quero 200, se tenho 200, quero ter 300, isso se chama avareza, se chama E Deus, o que é que Deus quer? É que você tenha as necessidades supridas, não seja avarento. O que é que Deus quer que você tenha? Saúde, prosperidade, que tenha uma vida em dia, que se afaste da prostituição, que se afaste dos maus caminhos, se afaste do apetite desordenado, mas sim que pratique a palavra de Deus, que se afaste de tudo aquilo que o pode prejudicar da vida eterna. E tudo isto pode prejudicar o cristão da vida eterna se ele se deixar enganar e seguir dentro destes caminhos. Em Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso, meus amados, nada melhor do que a palavra de Deus para nos ajudar a seguir em frente e a andar nos caminhos de Deus e a abandonar, de uma vez por todas, tudo aquilo que nos possa levar a andar em idolatria, a andar a seguir os ídolos. Porque eu quero deixar também isto no seu coração. Por vezes os ídolos não são só as imagens de pau, de ferro, os andores, nada disso. Por vezes, você pôr no seu carro, pôr um objeto que você ama muito à frente de Deus, isso também é idolatria. Porque tudo aquilo que você põe à frente da palavra de Deus, à frente de servir a Deus, à frente de andar nos caminhos de Deus, isso é idolatria. Porque cá lá está, não podemos servir a dois deuses. Ou servimos a Deus, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ou servimos a Deus, ou servimos aos ídolos. E ídolo, por vezes, não é só aquilo que nós lemos na Bíblia acerca das imagens e tudo isso, mas também aquilo que tudo nós colocamos à frente de Deus. Então isso passa a ser o nosso ídolo. Tenha muito cuidado, tenha muita atenção para que não se deixe perder nesse contexto. Em 1 Coríntios 10,14 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Isto o apóstolo Paulo está a dizer a todo o cristão, a todo aquele que já conhece a Deus, a todo aquele que já conhece a palavra e anda nos caminhos de Deus. Ele diz: meus amados, tede cuidado, fugi da idolatria. O que quer dizer que é possível o cristão se deixar enganar e também praticar atos idólatras. Por isso tenha muito cuidado nesse contexto. Em 1 de João, para terminar, diz assim, 1 de João 5,21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, veja, Deus é tão amoroso que trata os seus filhos por filhinhos. E ele, o que é que ele diz? Guardai-vos dos ídolos. Então, meus amados, guarde o seu coração dos ídolos, daquilo que o possa afastar da palavra de Deus. Guarde-se dos ídolos que o possam afastar de ter comunhão com Deus, de andar nos caminhos de Deus, de tudo aquilo que o leve a pôr esse objeto, essa circunstância à frente da palavra de Deus, à frente do serviço a Deus. Então, me despeço alertando para fuja da idolatria e fuja dos ídolos e firme-se cada vez mais e mais no único Deus, o verdadeiro Deus, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, Deus Trino, pois é Ele que lhe pode e proporciona a vida eterna. Então, Deus vos abençoe, um resto de dia feliz e até uma próxima.